Olá, vamos começar a nossa continuação de funções orgânicas oxigenadas. A gente começou na última aula, agora vamos ver nessa próxima aula. Essa aula foi gravada, então não vamos ter, infelizmente não vamos ter perguntas no meio da aula, mas aula que vem vamos começar a aula respondendo as perguntas que vocês tiverem sobre esse tema que eu passei hoje. Ok? Dando um pequeno recap, na última aula a gente fez aquela questão na FUVEST, a gente terminou aquela questão na FUVEST, levou um bom tempo, mas acho que a gente fez tudo bonitinho, a gente fez tudo deixando sem nenhuma dúvida, então acho que foi interessante. Depois, como eu falei, pode voltar nela quando vocês tiverem algum mais embasamento sobre estequiometria, né, sobre gás, já tiveram, mas a gente pode voltar lá no futuro, que vai ser bem interessante, ok? Já no finalzinho da aula, a gente começou a passar o que são funções orgânicas. Eu aproveitei o tempinho para começar esse novo tema e eu expliquei que funções orgânicas, elas se diferenciam. É um jeito de diferenciar as moléculas com base em grupos funcionais, que são características comuns às mesmas moléculas da mesma função. Ou seja, todas as moléculas da função X terão o grupo funcional Y, ok? E todas as moléculas da função Z terão o grupo funcional da função Z, que pode ser o grupo funcional A. Então, o grupo funcional é a gente diferenciar as funções orgânicas, ok? Então, toda vez que a gente for dar uma função orgânica, eu vou falar o nome dela e o grupo funcional que ela vai ter. A gente fez uma pequena recordação sobre hidrocarbonetos e viu, né? Já tinha visto lá atrás sobre justamente essa parte de destilação do petróleo. A gente viu que ele separa o número de carbonos em vários compostos menores, ok? E a gente pode fazer reações de cracking, que é de quebra, ou de reforming, que transforma em outro tipo de hidrocarboneto. Tudo bem que vai ser usado em reações orgânicas para fazer, pode ser compostos com funções, compostos funcionais, compostos maiores, menores, para isso que serve o reforming, bem importante da indústria. A gente começou a falar sobre os álcools, a gente não entrou na nomenclatura, a gente viu só a parte teórica, né, a parte mais por trás, né, antes de entrar na nomenclatura. A gente viu que o grupo funcional, o nome dele é hidroxila. É bem comum a gente ouvir hidroxila. Hidroxila é justamente OH. Se vocês viram, a água está com hidroxila, quer dizer que a água está com, né, aqueles íons, um íon hidrônio, né, um íon OH, ok? E ligado ao átomo de carbono saturado. Se eu fiz um erro, o íon hidrônio é diferente. Esse daqui é o íon hidrônio, vocês devem ver isso, né, mais para frente na parte de fisicoquímica, provavelmente. Ok? Esse aqui é a hidroxila, é o OH-, tudo bem? A gente separa os dois na água. Então, nos álcools a gente tem a hidroxila, né? Oxigênio e água, oxigênio e hidrogênio, ligado a um átomo de carbono saturado. Isso aqui é bem importante, a gente vai ver depois o porquê. Então, o álcool mais simples seria justamente um carbono ligado à hidroxila, o nome dele seria metanol, né? Ou álcool metílico, que a gente vai ver na nomenclatura dessa aula. E ele pode ser produzido pelo metano, né? Faz uma reaçãozinha com metano e a gente produz o metanol. Tudo isso a gente viu na última aula. A gente viu um pouquinho sobre o etanol, que é o álcool mais importante, a gente pode falar, né? A gente usa muito, na larga escala aqui no Brasil, como combustível, por exemplo, como combustível na indústria de bebidas alcoólicas. Então, ele que a gente dá o nome de álcool para ele, né? Em vez de a gente falar, é quase como um sinônimo, a gente fala, tipo, em vez de falar etanol, a gente fala o álcool, né? O álcool do carro, o álcool da bebida alcoólica. Então, né, a gente realmente, quando a gente fala álcool e não define o que, a gente está falando sobre o etanol, que é o mais importante dos álcools, né, pelo menos aqui no Brasil. Mas ele é relativamente tóxico, né? A gente viu isso na aula passada, que por isso que a gente se bebe muito álcool, a gente fica meio estranho, ok? A gente viu também, a gente conversou um pouco sobre esse processo de formação do etanol. A gente vê que precisa de uma tonelada de cana-de-açúcar para fazer 70 litros de etanol. Então, o rendimento é bem baixo, bem baixo. Vocês até falaram que na VUVEST do ano passado, tiveram essa parte de fermentação do álcool, bem importante, ok? E a gente não chegou a falar, mas essa aula a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura e o PAC dos álcoois. É bem tranquilo, o que a gente vai mudar da nomenclatura que a gente viu até agora vai ser o sufixo. Então, vocês se lembram, o sufixo do hidrocarboneto, a gente nem se importava com ele, a gente só falava, e termina sempre com o, né? Butano, etano, et2-ino, but2-ino, a gente tinha todas essas nomenclaturas, né? Até os cíclicos, a gente tinha essa nomenclatura, por exemplo, ciclohexeno, 2-metilciclohexeno, a gente sempre terminava com esse sufixo o, ok? Agora, em álcoois, o que vai mudar é que a gente vai ter o sufixo ol. Então, se for hidrocarboneto, continua com o sufixo o,
mas se for álcool, a gente vai terminar com o sufixo -ol. É bem fácil de lembrar, né? Se a gente pensar, qual que é o sufixo do hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto termina com O. Qual é o sufixo do álcool? Termina com álcool, termina com OL, né? Fica até bem simples de lembrar que o sufixo é OL. Ok? Lembra também do etanol. Etanol, não, todo mundo lembra, a gente sabe que é um álcool, então se o nome dele é etanol, tem que terminar com OL de álcool. Tudo bem? Isso é bem importante. A gente viu que lá em Alcanos, no passado, a gente viu que, putz, a gente tem que começar a numeração, né? Isso até acho que era uma parte do futuro, mas em hidrocarbonetos a gente não tinha muito problema. Deixa eu ver se tem um slide em branco aqui, para eu rabiscar um pouco aqui. Em hidrocarbonetos, a gente tinha, por exemplo, essa molécula aqui. O que a gente falava? Putz, é um hidrocarboneto, a gente tem que pegar. Deixa eu fazer um pouquinho mais complicado. Nos desenhos sempre meio feios, né? A gente tem que pegar sempre a cadeia mais longa, certo? Então, nesse caso, não seria a cadeia horizontal, seria, faria uma curvinha aqui. Essa seria a cadeia mais longa, né? Então, a gente já sabe nomear. Temos 5 carbonos, então é pente. Só tem ligação simples, an. E é hidrocarboneto, então o sufixo o, então seria o pentano. Mas temos aqui uma ramificação no carbono 3. Tanto faz se eu contar aqui da direita para a esquerda, desculpa, da esquerda para a direita ou de baixo para cima aqui. Se vem dos dois casos, cai no carbono 3, a ramificação. Então, nesse caso, tanto faz. Então, esse aqui seria o 3-metil pentano, ok? Nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente viu lá atrás, bem tranquilinha, se vocês lembrarem a teoria. Quando é um álcool, essas coisas, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar? Nesse caso, a gente pegava sempre a cadeia mais longa. Quando a gente tem uma função orgânica, não vai ser assim, não necessariamente. Vai ser geralmente assim. Só que, obrigatoriamente, a gente vai ter que pegar a cadeia que tem o grupo funcional. Né? Vou tentar traduzir isso para vocês. Ou seja, se aqui fosse CH2OH, a cadeia mais longa continua sendo essa aqui de baixo. Entretanto, ela não pega a função. O grupo funcional hidroxila está fora dessa cadeia, né? Então, até que teria que dar um nome para essa ramificação aqui, sendo um nome estranho. Então, o que acontece, quando tem uma função, a gente pega... Deixa eu usar uma cor bonitinha aqui. Laranja. A gente pega, não necessariamente a cadeia mais longa, mas a cadeia que tenha a função. A gente vai ver que para nomear, né, dar um spoiler para vocês, para nomear a função, a prioridade é a função. Então, vamos fazer uma tabela de prioridade. Em Alcanos, a prioridade para numeração, né, era diminuir o número da ramificação. Então, a gente viu, né, que sempre começa do lado que diminui a ramificação, né, até a gente fez isso aqui, nesse caso não importava, mas a gente teria que sempre se atentar a isso. Quando a gente tem insaturações, a prioridade é insaturação e depois a ramificação, então a saturação tem uma prioridade a mais. E quando a gente tiver função é tipo o mais do mais. Então a função é sempre a gente tem que se atentar, tem sempre que colocar na cadeia principal e a gente vai ter sempre que levar a numeração em consideração, tentando diminuir o número da função. Ou seja, a gente precisa começar do carbono, a numeração do carbono mais próximo da função, do grupo funcional. Neste caso, o grupo funcional é o OH, aqui a hidroxila, ou seja, a gente, em vez de começar da esquerda para a direita, vamos começar e a gente diminui a numeração, ou seja, da direita para a esquerda seria o correto, ok? Então, se a gente numerar, vai ter que... Muita parte das questões a gente vai ter que numerar os carbonos, então já tem que ser um ato comum. Vamos numerar. Ele é 1, 2, 3, 4, ok? E como vai ser o nome? Isso aqui vai ser só tem ligações simples e tem 4 carbonos. Essa parte não vai mudar muito, mas tem 4 carbonos. Lembrem que aqui tinha 5, porque a cadeia principal era diferente, ela descia. Aqui só temos 4 carbonos. Então vai ser um but, né? Isso aqui não vai mudar. O que vai mudar vai ser o sufixo. A gente vai colocar o ol. Só que, do mesmo jeito com insaturação, a gente vai ter que falar onde está
esse O, onde está essa função. Porque ela podia estar aqui no meio, podia estar aqui, podia entrar em qualquer lugar. Ou seja, a gente tem que colocar que ele está no carbono 1. Então seria butano 1, O. Ok? Mas também tem a ramificação, né? Tudo se mistura, podia ter uma insaturação também. Aí seria but 2 em 1 ol. Podiam ser isso também. Então vai sempre ficando cada vez maior o nomezinho, né? Como a gente viu na primeira aula, que parecia muito simples, mas agora vai ficando cada vez mais complicado, tem que prestar atenção em várias coisas. Então a gente tem que colocar a ramificação antes no nome. É um etil, 2 carbonos, no carbono 2. Então esse é o 2 etil butano 1 ol. Viu? A teoria por trás não é muito difícil, mas o nome fica bem legal, né? É bem interessante nomear. A gente se sente muito bem. Caramba, olha o nome que eu fiz e tá certo, você me sente muito bem. É bem interessante fazer essa nomenclatura. Ou seja, é bem interessante, é bem importante vocês tomarem cuidado nessa numeração. Sempre mais perto da função e sempre a cadeia principal. Essa eu acho o ensinamento mais importante. A cadeia principal tem que conter a função. Não necessariamente vai ser a mais longa. Tudo bem? Mas se não tiver função, sigam a regra de cadeia mais longa. Então, esse nome aqui está certo se não tiver a função. Mas tendo a função, a gente vai mudar a cadeia principal e vai mudar todo o nome. Você vê que o nome fica completamente diferente, não tem quase nenhuma similaridade. Só o an vai ser similar, tudo bem? Muda o número da ramificação, muda a ramificação, muda o número de carbonos, mas tem ligação simples ainda, e muda o finalzinho, o sufixo, em vez de carboneto, o álcool. Então, a gente coloca dois átomos a mais, né, um H a mais, e muda completamente o nome. Por isso que é bem interessante a gente sempre ter essa flexibilidade de nomear as cadeias. Não reutilizar sempre, né? Tipo, eu vou reutilizar o nome que eu usei. Não. Comece a nomear desde o começo, sendo uma molécula diferente. Tudo bem? Então, aqui, a maior prioridade está na função, a gente fala disso aqui, né? A prioridade que é função. Aí, depois, a prioridade é insaturação. Ligações duplas, simples, duplas e triplas. E depois a ramificação. Etil, metil, propil, tecbutil, ramificação. Ok? Isso é bem interessante. Nos slides eu vou trazer sempre a nomenclatura UPAC, que é que vocês vão usar, e nomenclatura comum, mas isso aqui é bem menos importante. Para álcool ainda é importante, mas para algumas pessoas que vão mostrar agora no futuro, vai ser menos importante. Por que menos importante? Porque, basicamente, quando vocês vão nomear, vocês vão saber muito mais, né? Você vai nomear a molécula. Então, vai ser a nomenclatura e usem o IUPAC. Isso aqui é para vocês reconhecerem quando tiver no exercício. Então, às vezes, fala, eu tenho aqui o álcool etanóico. Putz, álcool etanóico não termina com ol, então, como assim o álcool? É uma nomenclatura que a gente chama de comum. Ou seja, é álcool, a gente coloca álcool antes, nome do grupo, met, et, prop, but, ok? A gente coloca o an também, então álcool metanóico, álcool etanóico. Então vai sempre esse nomezinho, mas não se preocupem muito com isso. É só essa nomenclatura comum que eu vou trazer nessa aula, é só para a gente ter na memória, para vocês se lembrarem que já viram isso antes, para qualquer exercício da FUVEST, do Enem e tudo mais, vocês já terem isso na cabeça, ok? Isso é interessante também. Os álcoois podem ser, assim como os carbonos, podem ser primários, secundários ou terciários. Isso vai depender somente do carbono que está ligado à hidroxila. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui para frente. Isso acho que não. Então vamos dar aqui no nosso quadro branco. Vamos fazer um exemplinho. Eu tenho, vou desenhar vários álcoois aqui para vocês. Eu tenho CH3, CH2, CH2, OH. Eu tenho CH3, CH, CH3, o H aqui no meio. E eu tenho CH3, 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 OH aqui no meio também, mas agora tem mais uma ramificação. Quando a gente for olhar aqui, se o álcool é primário, secundário, terciário, a gente vai ter que olhar o carbono que ele está ligado. Ou seja, no primeiro caso, eu vou desenhar sempre em roxo o carbono que ele está ligado. Ele está ligado neste carbono aqui. Se for indo lá na primeira aula, a gente vai ter que olhar se o carbono é primário, secundário,
terciário ou quaternário. Para saber disso, a gente vai ter que saber a quantos átomos de carbono este carbono está ligado. Este carbono está ligado a outro átomo de carbono, que é aqui na esquerda, ok? Está ligado a outro átomo de carbono, ou seja, ele é primário. Vou fazer um númerozinho que é melhor. Primário. Se o carbono que está ligado ao álcool é primário, o álcool vai meio que roubar esse título também. Então, o álcool também será primário. Ok? Então, ligado ao carbono primário, o álcool é primário. Já no caso aqui de baixo, este carbono aqui está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, este carbono é secundário. Ou seja, o álcool também será secundário. E é assim que a gente descobre se o álcool é primário, secundário ou terciário. Neste caso aqui, este carbono, que está ligado ao álcool, né, aqui embaixo, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ou seja, ele é terciário. E o álcool vai roubar esse título dele. Também será terciário. Ok? Ah, eu tenho carbono quaternário. Eu posso ter um álcool quaternário? Vamos tentar. Vamos desenhar aqui. Próximo slide. Aqui do lado, esqueça isso aqui, tá? Eu vou desenhar aqui um carbono quaternário. CH3, CH3, CH3. Carbono quaternário ligado a outros 4 átomos de carbono. Putz, mas carbono só faz 4 ligações. Eu não tenho. Se ele fizer 4 ligações com carbono, ele não consegue fazer uma com oxigênio, né? Consegue fazer uma com álcool. Então, por isso que é impossível a gente ter um álcool quaternário. Porque o carbono só faz 4 ligações. Se ele fizer 4 ligações com outros carbonos, eu não consigo colocar uma quinta ligação com o OH. Isso aqui não existe, ok? Por isso, eu não tenho álcools quaternários, porque eu não consigo ligar um álcool com carbono quaternário. Tudo bem? Então, essa é a parte do se álcool é primário, secundário ou terciário. Isso aqui é importante em reações, a gente não vai ligar muito para isso agora, a gente vai retomar isso no futuro. Tudo bem? Agora sim, vamos para os exemplos que eu deixei aqui, explicando tudo, acho que agora fica mais fácil, a gente pode até passar um pouquinho mais rápido, que a gente já sabe a parte mais fácil. Então, aqui eu tenho um álcool, né, tenho um OH, eu vou numerar os carbonos e vou contar a consistência. Então, tem et de 2, an, sua ligação simples, desculpa, e ol, porque é um álcool, ok? Ah, Breno, por que você não colocou o 1 como você colocou antes? Porque aqui, se o OH estiver neste carbono aqui, ele está no carbono 1. E se eu tirasse desse carbono e fosse para esse carbono aqui, que é a única outra opção, eu começaria a numeração da esquerda para a direita, então eu também estaria no carbono 1. Esse aqui seria o 2. Então, em qualquer dos 2 carbonos que eu colocar, ele vai estar no carbono 1. Então, é meio, como eu falei, como eu tinha falado nas aulas anteriores, que isso já acontece há um tempinho, ele é uma informação desnecessária. Então, a gente não coloca, por isso que etanol está certo de falar. Mas, nesse caso, por exemplo, a gente vai ter que fazer a numeração, né? Numeração, eu começo sempre diminuindo o número do carbono que está com a função. A função está aqui. Eu consigo colocar esse carbono como carbono número 1? Consigo, ele está na ponta. Então, esse vai ser número 1, número 2 e número 3. Ok? Ou seja, eu tenho 3 carbonos, prop, só ligações simples, an, álcool, ol, no carbono 1, então prop, propan, 1-ol, a gente já tem, e temos um metil no carbono 2, então 2-metil, propan, 1-ol. Ou, na nomenclatura antiga, este seria 2-metil-1-propanol, né? Na nomenclatura antiga, lembra que ele coloca o número antes, mas a gente não usa muito, a gente usa mais a de baixo, se preocupe mais com a de baixo. Ok? No caso, com uma ligação dupla. Ah, Breno, vocês ensinam as cenas que a gente tem que colocar prioridade na ligação dupla. Então, esse seria o carbono 1, 2, 3, né? O álcool no carbono 3, tudo mais. Não, está errado. Agora a nossa prioridade mudou. A maior prioridade agora é a função. Então, a gente vai começar da direita para a esquerda. Não sei se eu já coloquei aqui o número no slide. Ok. Então, carbono 1, 2 e 3. 3 carbonos, prop. Não tem só ligação, tem uma ligação dupla, então propen. Então, prop 2-en, já que ligação dupla está no carbono 2. Ok? Ligação dupla no carbono 2, então prop 2-en. E 1-ol, porque o álcool está no carbono 1. Então, prop 2-en, 1-ol. E não tem ramificação, é só isso. Você vê que fica bem estratificada a nomenclatura. Prop 2-en, 1-ol. Mas essa é a nomenclatura correta, ok? E, por final, um mais complicadinho. Aqui a gente pode ver que a gente não consegue colocar o número 1
na função, como eu tinha nos casos anteriores, a gente vai ter que começar do lado que diminui o número dessa função. Eu posso começar tanto da direita para a esquerda, que ia ficar 1, 2, 3, 4 e 5, ou da esquerda para a direita, que ia ficar 1, 2, 3, 4, 5. A de baixo está correta, porque essa diminui o número da função, enquanto a de cima diminui o número da ramificação, ok? Mas a prioridade é a função. Ou seja, a correta é de baixo, como está numeradinho aqui. Então, esse seria quantos carbonos a gente tem? Tem 5 carbonos, então seria pente, só tem ligação simples an, ok? Aí, diferente da de cima, que aqui não tem ligação, só tem ligação simples, então a gente vai colocar o número, não precisa colocar o número. Então, pente an, temos um álcool, então vai ter ol no carbono 2, então seria o pente, seria o pentan 2 ol. E temos uma ramificação no carbono 4, ou seja, 4-metil-pentan 2-ol, ok? Ou 2-pentanol, né, na nomenclatura antiga. Vocês podem usar, mas é muito recomendado usar a IUPAC, ok? De nomenclatura de álcools, eu passei vários álcools, alguns mais complicadinhos até, e acho que vocês entenderam essa parte de álcools que são alifáticos, que não se fecham, que não são cíclicos. Aqui temos um álcool cíclico e a gente vai seguir a mesma regra que a gente seguia antes, só que agora a prioridade é no álcool, ok? Então, carbono 1, né, um álcool cíclico vai ser sempre o que está ligado no OH, obviamente. Se eu consigo começar qualquer carbono, eu vou começar no que diminui, no carbono que diminui o OH. Então, a gente vai seguir no sentido horário ou anti-horário, né, diminuindo também os outros ligantes, obviamente. Nesse caso, o horário, que deixa o menor número aqui, ou seja, a nomenclatura é 2-metil siglo hexan 1-ol. Nesse caso, a gente coloca esse 1 aqui, né? Mas é aquela chatice que a gente tem sempre. Coloca um em cíclicos. Aqui, nesse caso, de função, a gente coloca. A gente não coloca naquele caso de uma ramificação só. Se vocês se lembram bem. Ok? Vou deixar um pouquinho mais para vocês verem que, justamente, a gente segue um sentido horário. Tudo bem? 2-metil, metil no carbono 2, ciclohexan, né, um ciclo com 6 carbonos, só com ligações simples, 1-ol, que o álcool está no carbono 1. Álcool é a função mais importante, provavelmente, vocês vão mais ver. Tem 3 funções muito importantes, que é álcool, ácido carboxílico e éster. Elas estão interligadas entre si pela esterificação, né, uma reação, quem já viu esse curso, já viu algum curso de química orgânica, vai se lembrar pelo menos do nome. Mas é spoilers da próxima aula, né? Sendo nos próximos capítulos. Para quem não conhece ainda, não fiquem preocupados, a gente vai ver isso no futuro. Mas álcools são bem importantes. Mas a gente viu que, em todos esses casos, o álcool pode até ter uma ligação dupla na molécula, né? Pode até estar num ciclo. Mas a gente não viu nenhum exemplo em que o OH está no carbono da ligação dupla. A gente não viu isso. E a gente não viu quando isso aqui é um aromático, né? Um benzeno. A gente não vê esses casos. Por quê? Nesses 2 casos específicos, a função muda. A gente não fala mais de álcoois. A gente fala, né, respectivamente, de enóis e fenóis, ok? Ou seja, álcoois só podem estar em carbonos saturados. Se eles estiverem em carbonos insaturados ou em anéis aromáticos, eles recebem outra função. Bem importante isso. Não tão importante, álcoois são, né, se souberem em geral que são álcoois, já é muito bom, mas se souberem essas peculiaridades, às vezes cai como pegadinha em vestibulares, que eles falam que, né, eles falam que é um álcool, mas na verdade não é, tudo bem? Então, álcoois não são as únicas funções com hidroxila, temos também os fenóis e os enóis. O que são fenóis e enóis? Se o álcool tiver um carbono com ligação dupla, ele se chama de enol, ok? Muita curso de química orgânica não vê enol, mas eu acho interessante que tem algumas peculiaridades bem interessantes em reações também, e aqui a gente vai ver que também tem uma peculiaridade em isomeria também. Então, eu trago para vocês já terem na cabeça, e algumas lugares também cobram isso. Mas os enóis, aqui embaixo, um exemplo de enol, então, um álcool ligado no carbono, né, que faz uma dupla ligação, carbono insaturado, ele é um enol, mas eles são muito instáveis, a gente vai ver que eles são bem instáveis, eles se transformam em outro composto 99% do tempo. Tudo bem? E os fenóis são mais importantes que os enóis. Então, importância das funções com hidroxila. As 3 têm hidroxila, as 3 têm OH, grupo funcional OH.
Qual que é a prioridade? Álcool, mais importante com certeza. Depois o fenol, bem importante também, a gente vai ver bastante em questões. E depois o enol, que não é tão importante, é bem mais raro a gente ver. Ok? Esse é um exemplo de enol. O fenol, a gente tem que ter o anel benzênico ou aromático. É um OH ligado ao anel aromático, é o fenol. Né? Lembra do fenil, né, que é o anel aromático, a gente viu na aula, como termina com O, fenol, lembra essa parte. E os fenóis são antissépticos hospitalares, muito utilizados, desinfetantes, né, a crisolina é um exemplo disso, e com matéria-prima na indústria de plásticos e perfumes. Em plásticos, a gente vai ver que a gente vai usar o fenol em algumas reações de polimerização, ok? A gente pode fazer polimerização com fenóis, mas também cenas nos próximos capítulos isso, ok? É bem interessante, a gente vai ver no futuro, é só para dar uma liga com o futuro. E perfumes também a gente pode usar os fenóis, né? Anéis aromáticos, né? O pessoal já pensa isso, mas justamente pode usar em perfumes, ok? Esse é um fenol, a nomenclatura deles é idêntica ao dos álcoois, né? A gente pode fazer com a terminação "ol", tudo bem? Ou tem um pessoal que prefere, para diferenciar, colocar o prefixo hidroxi, ok? Em vez de uma terminação com "ol", a gente coloca, por exemplo, aqui, em vez da gente falar, deixa eu pegar um exemplo aqui, pegar esse segundo exemplo. Em vez da gente falar 2-metilpropan-1-ol, tem um pessoal que prefere falar 1-hidroxi, ok? 1-hidroxi, e fazer o resto da nomenclatura. Aqui 2-metil, tá lá. Ok? Então, meio que tratar o álcool como uma ramificação. A gente vai ver no futuro que a gente vai ter que fazer isso para alguns casos, mas tem um pessoal que gosta de fazer isso com fenóis e enóis para diferenciar de álcools. Mas podem fazer uma terminação com ol, como vocês já conhecem. Tudo bem? Né, a numeração sempre vai se iniciar próximo às funções. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, eu vou nomear do jeito que eu conheço, que é a terminação com ol. Aqui vai ser justamente, faço a numeração, então, carbono 1, 2 e 3, né? Putz, a prioridade é a função. Então, vou tentar diminuir a função. Ah, mas tanto da esquerda quanto na direita, aqui seria 1, 2, 3, estaria no carbono 2, né? Que é a função OH. Então, eu vou escolher de cima, porque ela, além de ser a mesma coisa para a função, ela também diminui a insaturação. A insaturação aqui fica no carbono 1, quanto na nomenclatura de baixo, na numeração de baixo, fica no carbono 2. Então, a de cima é a correta. Ok? Então, 1, 2, 3. Esse aqui tem 3 carbonos, então prop tem uma insaturação no carbono 1, então prop 1 em, e no carbono 2 ele tem um enol, prop 1 em 2-ol. Ah, Breno, né? Agora fiquei na dúvida. Eu tenho diferentes funções com o mesmo sufixo, né? Aqui, como que eu vou saber que isso é um enol e não é um álcool? Né? Eu recebo muito essa pergunta. Putz, isso aqui termina em ol, vou falar que é um álcool, né? Álcool termina em ol, mas como que eu vou saber que é um enol? Cara, tem muita pegadinha assim também. Você vê, tipo, qual que é a função do próprio em 2-ol? A pergunta. Aí você fala, termina em ol, é óbvio que é álcool, né? O cara nem pensa. Como eles fazem essa pergunta, desenha a molécula, ok? Você pensa, putz, uma pergunta muito simples aqui para esse vestibular, sabe? Não vai ser assim dado a pergunta, não vai ser só álcool. Desenha a molécula para ter certeza. Desenha prop, então 3 carbonos, 1 em, 2-ol. O álcool está ligado ao carbono da dupla ligação. Então, esse é um enol, entendeu? Não precisa diferenciar. Se você desenhar, você vai ver que é um enol. Ok? Aqui também, esse é o etenol. Mas, vocês perceberam que, putz, dá para ver que é um enol. Ok? É bem interessante isso, porque aqui, prop 1 em 2-ol. Vamos ver no exemplo passado. Prop 2 em 1-ol. Você vê que eu mudei os numerozinhos e virou outra função. Né? Aqui o prop 2 em 1-ol e aqui o prop 1 em 2-ol. Então, só de eu mudar onde está a função, só o número que eu mudar na função, eu mudei deste carbono para este, já mudou completamente o tipo de função. Era um álcool, virou um enol. Tudo bem? Não cai nessa pegadinha. Foi até um exemplo legal que eu trouxe dos dois tipos, um com álcool, um com enol. Esse aqui, o enol, mas não é simples, mas também tem o etanol. Esse aqui é o etenol. Esse é mais simples de ver que é um enol, porque tem enol no nome, né?
e, né, etanol, né, etanol é mais comum, ok? E alguns exemplos de fenóis, aqui temos os nossos fenóis, então o OH ligado a carbono aromático, tá vendo? A gente vai seguir a mesma nomenclatura de antes, então a gente pode falar aqui, a gente pode falar em benzenol, né? É mais raro. Em fenóis, a gente geralmente usa a nomenclatura de hidroxi, tudo bem? Porque ela é aromática, a gente não quer muito ferrar, tipo, tem que pensar benzeno bonitinho. Então a gente coloca 1-hidroxi, no carbono 1 tá a função hidroxi, 2 está o metil, e benzeno, esse aqui. A gente pode também ter um nome, ou posso dizer, um nome usual, que é o cresol, e como está em orto, um com o outro, lembra lá na hora de aromáticos, né? Um está na orelha, está pertinho, como estão em orto, esse é o ortocresol. Temos o metacresol, que seria se o CH3 estivesse aqui, e o paracresol, se o CH3 estivesse aqui. Ok? Neste caso aqui, a gente tem 3 grupos hidroxi, então vai ser 1, 2, 3 tridroxi, benzeno, é bem menos comum, é uma molécula bem incomum, né? Ligações duplas alternadas, lembrem sempre que é um benzeno, ok? Eu posso fazer tanto uma bolinha quanto essas 3 ligações duplas, é mais correto fazer a bolinha, mas aqui também pode aparecer. Então, 1, 2, 3, tridroxi, do mesmo jeito que pode, né? Pode ser dimetil, trimetil, pode ser tridroxi também, benzeno, ou benzeno 1, 2, 3, triol. Lembra que eu posso sempre trazer também com essa nomenclatura de baixo, mas para fenóis é mais comum como hidróxido, mas sejam livres, né? Se forem para nomear, que é raro a gente colocar a gente para nomear moléculas, mas se for para a gente nomear, usem a que vocês preferem. Ok? Operação. Só vou dar esse. Deixa eu ver se tem muita coisa ainda. Tem bastante coisa ainda, hein? Ok, eu vou tentar passar essa parte de cetonas e de aldeídos. É bem mais simples, né? Com certeza a parte mais importante da aula é álcoois. Nessa parte de fenóis e enóis é bem menos importante, mas é bom para a gente diferenciar o que é álcool e o que não é álcool. Mas a gente tem outras funções orgânicas também. A gente tem as chamadas cetonas. O que são essas cetonas? Eu acho até melhor dar na próxima aula e para eu dar um recap dessa parte de álcool, se ficar uma aula mais curtinha essa, para vocês verem, não tá tanta. Então, na próxima a gente vai descobrir o que são cetonas e aldeídos. São bem parecidos uns com outros, então é bem importante a gente diferenciar os dois, ok? Então, na próxima aula, ela fica um pouquinho mais curtinha, mas eu dou cetonas e aldeídos e é diferente entre as duas, ok? Obrigado por prestar atenção até aqui, por acompanhar essa aula. Teve que ser gravada essa semana, infelizmente. Na semana que vem a gente já começa a aula tirando as dúvidas e fazendo um recapzinho nessa parte de álcoois. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.